Queridos, peguemos então os nossos livros, no caso o livro Nascer da Mente. Começamos hoje o capítulo 2, concluímos o capítulo 1, e é assim, cada capítulo nós vamos nos aprofundando mais. Se você imaginar uma figura geométrica do espiral, você coloca um ponto, nós vamos agora dando voltas em torno desse ponto e o entendimento vai se ampliando cada vez mais. Alguma coisa que você não compreendeu até agora, fique tranquilo que você irá compreender. Vamos ser persistentes e permanecer, porque tem muita coisa boa que o Senhor quer nos mostrar. Capítulo 2, o título é O Ajustamento da Consciência e o Adestramento do Corpo. Então, logo de cara, nos deparamos com esta antítese. Ajustamento de consciência, uma consciência que se ajusta a Deus, que se ajusta à sua vontade. E esse é o fator orgânico que nós estamos sempre enfatizando. Quando usamos a palavra orgânico, queremos dizer que Deus está trabalhando no nosso interior, no nosso ser, na nossa mente, na nossa consciência. A obra de Deus é uma obra de ajustar a nossa mente, a nossa consciência e o nosso coração segundo Deus, segundo a justiça de Deus, segundo a santidade de Deus. E, todavia, em contrapartida, nós vemos como um fenômeno chamado, que nós denominamos aqui de adestramento do corpo. É quando as pessoas supostamente sofrem alguma mudança, mas não é uma mudança orgânica, não é uma mudança estrutural, não é uma mudança que ocorre na mente, na consciência, na alma, no coração, nas emoções, mas é só uma mudança de comportamento, uma mudança exterior. Isso vai ficar claro na medida que nós lermos aqui este capítulo. Então, logo no título nós temos claramente o que nós vamos tratar. Vamos colocar de um lado o que Deus quer realizar dentro de nós, que essa é a vontade de Deus, esse é o caminho de uma transformação interior, e vamos colocar aí um falsete da vida cristã, um falsear, de uma vida cristã que é baseado apenas em mudanças externas, em comportamentos externos, sem que haja efetivamente uma mudança interior. Na medida que nós formos lendo, nós vamos entendendo como isso acontece. Então leiamos, página 27, capítulo 2, o ajustamento da consciência e o adestramento do corpo. Alguém há de interpelar quanto ao último parágrafo do capítulo anterior, argumentando haver sim um suposto crescimento na visão e prática espirituais dos crentes do século 21. Então veja, o que nós tratamos no capítulo anterior? Tratamos que a humanidade como um todo, ao longo da sua história, tem sofrido diversas mudanças, de fato e de verdade, em vários campos do conhecimento humano. A humanidade passou por várias revoluções. Uma delas poderíamos citar, que é prova cabal, ninguém pode discutir isso, a revolução cognitiva, da fala, da língua, a revolução da escrita. Tudo isso são grandes avanços, a revolução tecnológica, científica, da medicina, etc. Só que nós asseveramos, no capítulo 1, que no campo da espiritualidade não houve esses avanços todos. Ou seja, o homem tem
muito tempo de experiência humana, tem milênios de experiência humana, então ele cresceu em muitos aspectos, mas no que diz respeito à vida interior, à sua espiritualidade, à compreensão acerca do divino, do sagrado, acerca de Deus, o homem é ainda um infante. Ele ainda vive como no tempo de Moisés. Então nós fizemos essa asseveração. Então diante disso, diante dessa denúncia, diz aqui o capítulo 2, alguém há de interpelar. Alguém, ao ler o capítulo 1, há de falar, não, você está errado. Você está equivocado, Alexandre. Alguém há de interpelar quanto ao último parágrafo do capítulo anterior, ou ao capítulo anterior como um todo, argumentando haver sim um suposto crescimento na visão e prática espirituais dos crentes do século 21. Eles dirão, não, os crentes cresceram, os crentes compreenderam, os crentes do século 21 não somente cresceram espiritualmente, mas têm uma visão clara. Alguém vai dizer isso, certamente. Tal apóstrofe, tal intervenção é evidente, uma vez que não há de se esperar de alguém que se sinta rico e abastado outra reação contra tão grave denúncia, senão a de defesa própria, como quem procura justificar sua atual situação. Bem, uma ideia bem aguda, né? Porque eu estou aqui hipoteticamente levantando uma suposta pessoa que, ao ler conosco o capítulo 1, diga, não, o Alexandre está equivocado. E eu digo, eu até entendo a sua intervenção, porque, de certo modo, ou você está profundamente enganado, ou procura esconder, justificar a sua própria condição. E, queridos, e por falar em falsear a sua própria condição, é muito importante que aqueles que desejam ter um crescimento espiritual verdadeiro, que primeiramente assuma sua condição. Nós não podemos simplesmente acreditar que nós já estamos prontos, que nós somos os melhores, ou que já atingimos um nível de crescimento. O reconhecimento da nossa condição é o primeiro remédio a ser tomado para que possamos experimentar a transformação necessária. Vocês vão ver isso claramente nos evangelhos, quando Jesus, não uma nem duas vezes, mas muitas vezes, depois vocês podem inclusive ler Mateus capítulo 23, o próprio Jesus repreendendo os fariseus e escribas, com aquelas palavras, por exemplo, quando Jesus fala assim, vocês são como sepulcros caiados, que por fora aparentam belos, mas por dentro está cheio de podridão. Ou seja, como é que os fariseus e escribas se viam? Como é que eles pensavam acerca de si mesmos? Eles pensavam que eles estavam de acordo com a retidão e com a justiça de Deus. Só que Jesus falou, não, vocês têm apenas uma aparência externa. Olhem para dentro de vocês. Se vocês olharem para dentro de vocês, verão que aí existe morte, cadáver, podridão, pecado, trevas. Então o próprio Jesus demonstrou e denunciou com quão facilidade nós temos de ocultar aquilo que nós somos interiormente. Então a ideia é, olhe para dentro de si e não fiquemos nós aqui argumentando, tentando justificar o injustificável, né, queridos? Porque qualquer um de nós que olhar para dentro de si, perceberá o quanto que nós ainda precisamos de crescimento e de transformação. Para demonstrar tal imputação, ou seja, nós aqui neste livro, nós imputamos aos cristãos do século 21 uma falta de crescimento. Para demonstrar aquilo que estamos dizendo, eu pergunto, de que tipo de mudança ou transformação nós estamos falando? Nós estamos falando do ajustamento da consciência ao que é justo, ao belo, ao bem?
Ou estamos falando de mero adestramento comportamental, segundo regras de sistemas mecanicamente articulados? Ou seja, poderíamos dizer, para que todos compreendam, que há dois tipos de transformação. Uma transformação real e uma outra que podemos chamar de pseudo-transformação. Uma que acontece de fato e de verdade, quando acontece de você sofrer o novo nascimento, passar por uma mudança interior de fato, quando o velho homem está sendo destruído, está sendo morto, e uma nova criatura está sendo gerada, uma nova mente está sendo formada. Veja que quando o apóstolo Paulo fala sobre esse aspecto da transformação pelo Espírito, ele vai dizer, ele usa um termo que eu acho maravilhoso, quando ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma disposição, o mesmo coração, a mesma mente, o mesmo sentir, o mesmo ser que há em Cristo Jesus. Mas em contrapartida, do outro lado, o que nós chamamos de pseudo-transformação seria uma mudança meramente mecânica. Mais ou menos assim, para que todos entendam. O camarada leva uma vida toda na impureza, no pecado, na prostituição, na lascívia, no furto, na mentira, na divisão, na facção, no ódio, na maldade. Um dia ele ouve a palavra sendo pregada, o pregador ministrando, e ao cabo daquela mensagem ele é convidado a receber a Cristo. E digamos que o Espírito Santo trabalhe nele naquele momento e ele creia de fato no Evangelho, ele creu realmente no Evangelho. E agora então ele começaria o quê? Começaria a caminhada cristã, começaria um longo processo de experimentar a palavra, de comer a palavra e ser transformado pela palavra. Entretanto, imaginem vocês que essa pessoa caia dentro de uma denominação, de um sistema em que ensina o seguinte: bem, agora que você aceitou Jesus, o que você precisa para estar pronto? Aí eles vão agora passar uma cartilha, eles vão definir algumas regras, alguns mandamentos. Eles vão dizer: olha, você não pode, no caso das mulheres, cortar cabelo, não pode usar pintura, não pode usar joias, não pode usar esse tipo de roupa, né? Para o homem você não pode jogar futebol, você não pode, enfim, e para todos, você não pode comer essa comida, você tem que dar o seu dízimo, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Dá um conjunto de regras, um manual do que fazer e do que não fazer. Aí as pessoas passam então a cumprir aquele regulamento. De fato, deixam de beber, deixam de fumar, deixam de dançar, deixam de ouvir certos tipos de música e adotam outros costumes. Quando isso acontece, eles dizem: bem, essa pessoa está se santificando, é uma pessoa santificada, é uma pessoa separada de Deus, que está pronta. Mas será que essa transformação ela é uma mudança real ou é apenas uma mudança externa? Mudou-se apenas de roupa ou mudou-se o coração e a consciência? Então, não estamos aqui para colocar dúvida no crescimento espiritual de ninguém. Estamos aqui para refletir. Então, nesse primeiro parágrafo, para tirar qualquer dúvida, nós trazemos aqui essa questão: de que tipo de transformação nós estamos falando? Vamos definir, primeiramente, sobre o que estamos falando. Transformação de alma, de mente, de consciência? Ou estamos falando de mera mudança externa? Um mecanismo, de conduta externa? Tá bom? Então, seguindo, próximo parágrafo diz assim: evoquemos um conceito e um exemplo, a fim de demonstrarmos a diferença entre ajustamento de consciência e adestramento comportamental. Então, para ilustrar o que é a transformação que o Espírito realiza interiormente, da transformação meramente artificial,
externa, nós vamos trazer um exemplo e um conceito. O exemplo e o conceito vão ilustrar bem essas duas questões e creio que ficará claro para nós. O conceito é o expresso ensino paulino de que a lei não pode dar vida ao homem em razão de sua fraqueza e inutilidade. Gálatas capítulo 3, versículo 21, Hebreus capítulo 7, 18. Agora, vamos pensar um pouco essa questão. Queridos, a Bíblia ensina-nos claramente que a lei não pode absolutamente mudar a vida do homem. Porque a lei, diz o apóstolo Paulo, ela é fraca, ela não tem o poder necessário de efetuar as mudanças dentro do homem. Agora, alguém pode dizer, não, é verdade, isso é a lei de Moisés, que já passou, que nós não vivemos mais na lei. O problema é que, se no Antigo Testamento havia a lei de Moisés, que o Novo Testamento claramente diz que é impotente, que é incapaz de mudar o coração do homem, acontece que no Novo Testamento, ou melhor, na era do Novo Testamento, embora os cristãos tenham consciência de que a lei de Moisés passou e não tem mais vigência, ocorre que as igrejas evangélicas criaram outras leis, diferentes da lei de Moisés, porém análoga à lei de Moisés. Diferente porque não são os mesmos mandamentos, são outros. Mas são análogos por quê? Porque tem a mesma natureza. Lá havia uma regra de proibição. Aqui criou-se uma regra de proibição. Então a lei diz assim, por exemplo, não adulterarás. Ora, os hebreus tinham consciência dessa regra, né, desse sétimo mandamento. Mas somente o fato de você saber que é proibido cometer o adultério, o homem deixará de cometê-lo? Essa é a grande questão. Então, nos tempos de hoje, não mudou muita coisa. Apenas substituíram umas leis por outras, umas regras por outras, uns mandamentos por outros. E entre a lei de Moisés e os mandamentos que os homens, por conta própria, vão inventando, eu diria que melhor seria a lei de Moisés, não? E se a lei de Moisés, que é a lei de Moisés, que foi escrita, no caso, o decálogo pelo próprio Deus, que foi dado por Deus, se a Escritura diz que não tem poder, é impotente, é incapaz de mudar a vida do homem, as regras que nós inventamos, seria capaz de mudar alguém? Vamos ler o texto bíblico para vocês verificarem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 21. Veja o que diz o texto bíblico. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo está fazendo a abordagem da lei de Moisés e da fé em Cristo. No 21 ele diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então ele fala, se porventura a lei pudesse dar vida, por que nós precisaríamos de Cristo? Essa é a pergunta de Paulo. Se a lei fosse capaz de mudar o homem, de transformar o homem, por que nós precisaríamos do Espírito Santo? De modo que ele diz, é a lei contrária? É a lei uma concorrente da fé? É a lei uma concorrente do Espírito? Não, porque a lei não pode dar vida. A lei tinha um papel, ela cumpriu o seu papel. O papel da lei era apenas mostrar quão frágil é o homem, quão fraco é o homem. A lei tinha um papel apenas de mostrar ao homem o pecado. Ela não tinha um papel transformador, ela não tinha um papel de mudar o homem, ela tinha um papel de um promotor, de acusar. Apenas mostrar, colocar o pecado em relevo. Quando o homem, diante da lei, se via pecador, culpado, transgressor, ele agora podia apenas entrar em desespero, porque a lei não lhe dava uma saída.
Leiam depois com paciência Romanos capítulo 7. Ali Paulo vai trabalhar essa ideia amplamente, dizendo que a despeito de todo o conhecimento que ele tinha da lei, e a despeito de toda vontade que se tinha de cumprir a lei, o homem, ele não conseguia alcançar o cumprimento da vontade de Deus, a ponto de ele chegar a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Capítulo 7 de Romanos é um capítulo que apresenta o homem na tentativa de agradar a Deus pelo cumprimento da lei. E qual é a conclusão dessa tentativa? Capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou. Verifique este outro texto de Hebreus capítulo 7, versículo 18. Um pouquinho mais à frente. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Também falando sobre a lei, diz assim, olha. 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, qual que é a ideia aqui? Por um lado, se revoga a anterior ordenança, se revoga o anterior regime, e por outro se instaura uma nova aliança, se introduz uma esperança superior, que é a pessoa de Cristo e a sua obra pela qual nos chegamos a Deus. Se alguém questionar, mas por que tem que deixar de lado a lei para vivermos pela fé e pelo Espírito? Aí vem a explicação: porque a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Então, se você olhar para a sua própria experiência humana, você vai perceber que você viveu muito tempo cumprindo regras. Eu tenho 48 anos de idade, tirando aí algum tempo que eu fiquei fora da prática e da fé cristã, que não foi muito tempo, mas eu passei minha vida inteira cumprindo regras, de todo tipo que vocês imaginarem. Foi bom, não foi ruim. Foi um período que eu fui guardado de alguma maneira, fui protegido de algumas outras coisas que poderiam me destruir. Então, a grande questão é que, a despeito de todo o esforço e de toda a sinceridade que eu tinha no cumprimento daquelas coisas, essas coisas não alteraram o meu coração, a minha disposição. Era um filho que obedecia ao pai, não por ter uma consciência da verdade, não por ter uma consciência de que era justo que assim fizesse, que era melhor que assim se fizesse, mas apenas com medo da surra. Era só um medo. Quando o pai virava as costas, fazia tudo errado novamente. Perfeito? Então, falando do conceito, o conceito, página 28, segundo parágrafo, o conceito é o expresso ensino paulino de que a lei não pode dar vida ao homem em razão de sua fraqueza e inutilidade. E por estar enferma por causa da carne, a lei não possui o vigor necessário para nos fazer cumprir a nossa mais alta e sublime vocação: amar a Deus e aos homens. E daí vocês têm a experiência prática, A despeito de todo o esforço que nós temos, quando se fala do mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, que é uma medida ainda insuficiente, porque o mandamento de Cristo é que devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, que é infinitamente superior, porque amar ao próximo como a mim mesmo é uma medida de equilíbrio, Eu dou ao meu próximo aquilo que eu quero para mim, na mesma medida. Agora, amar como Cristo amou, que é não amar a si mais do que o outro, e doar-se para o outro, é muito elevado. Quando nos deparamos com este mandamento, não raros os cristãos, se não todos, eu diria, falam assim: Alexandre, é muito bonito, muito bacana essa ideia, até acho que isso é a verdade mesmo, não tem para onde fugir, mas isso não é um pouco utópico?
Isso não é um pouco assim, muito distante da nossa realidade? Amar o outro, não conseguir encontrar felicidade, plenitude, enquanto o outro que está ao seu lado está sofrendo. Ou seja, não seguir no seu caminho, deixando o outro para trás, na sua dor, na sua angústia. Ora, pode até parecer um pouco utópico, né? Mas é porque quando nós falamos que é distante e é talvez inatingível, né, esse padrão, é porque nós estamos olhando para nós mesmos. Nós tomamos a nossa própria pessoa e a nossa própria experiência como medida, né, para poder aferir essa questão. Mas se você entender que o Espírito de Deus está trabalhando para nos transformar interiormente, a obra é dele. Cabe a nós o quê? Ouvir o seu falar, compreender a sua vontade e não deixar de caminhar. Perseverar na comunhão, na oração, na palavra, a cada dia, e assim o Senhor vai trabalhando pouco a pouco até nos tornar, como diz o apóstolo Paulo, ou nos levar à estatura de varão perfeito. Continuando, de sorte que aqueles que insistem em viver por meio de lei, por meros mandamentos exteriores, só podem proceder como animais adestrados, capazes de cumprir apenas algumas ordens mecanicamente impostas e aprendidas, movido pelo medo de punição ou pelo desejo de recompensa. E aqui é um ponto duro para nós pensarmos. A comparação aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam, não tem nada aqui de pejorativo. Quando eu digo que aqueles que insistem em viver por meio de lei não podem ser mais do que como mero animais adestrados, é porque quando você adestra um animal, ele obedece a algumas ordens. Mas por que ele obedece às ordens? Ou porque ele vai ganhar uma recompensa, não é? Ou porque ele está com medo do chicote do adestrador. Por isso que usa-se um chicote para domar os grandes animais, e quando se obedece, dá um amendoim para o elefante, dá uma recompensa para o elefante. Então, o elefante passa a obedecer o seu adestrador por causa de quê? Por causa da recompensa, ou por causa do medo, daquilo que ele pode sofrer. Agora, pensa um pouquinho acerca de você. O DEVAP, queridos, talvez seja o melhor e maior exemplo dessa experiência, porque nós viemos de vários sistemas evangélicos cristãos, diversas denominações, e quando nós estávamos lá, vocês lembram como que nós éramos? Como que nós éramos obedientes ao pastor? Fala a verdade. Como que nós éramos obedientes, de modo geral era assim, né? Como nós éramos obedientes, nós não faltávamos os cultos da semana. E olha que eu não sei como era o ministério de vocês antigamente, mas na minha adolescência, juventude, tinha culto quase a semana inteira. Tinha culto de doutrina, tinha ensaio da mocidade, tinha culto de oração, tinha culto de libertação, tinha um culto, a escola dominical, tinha o culto da noite do domingo. Ou seja, você ia pelo menos, minimamente, 4 a 5 vezes por semana, e cultos que duravam 2 horas. Isso sem contar com o círculo de oração pela manhã, a visitação nos lares, visitação nos hospitais, o culto ao ar livre. Agora eu pergunto, por que nós fazíamos tudo aquilo? Chega no DEVAP, entendemos a verdade, entendemos, aqui não somos oprimidos, aqui não recebemos nenhuma coerção, aí de repente ouvir uma vez na semana se torna um fardo, se torna um peso, se torna uma dificuldade. Será porque não temos mais medo de nada? Graças a Deus, se você perdeu o medo, isso é um bom sinal. Agora, a grande questão é que você não pode transformar ou perder o medo pela falta de temor.
Parece dizer a mesma coisa, mas nunca a Escritura vai dizer que devemos nós temer a Deus no sentido de ter medo, né? Mas no sentido de que você sabe quem é Deus, você sabe da vontade de Deus, e quando você conhece a vontade de Deus, então você agora tem responsabilidade. Tanto é que a Escritura vai dizer o quê? Que aqueles a quem Deus mais deu, mais será cobrado. E aqueles que menos receberam, menos serão cobrados, evidentemente. Então, de repente, nos vemos aí incapazes de congregar uma vez na semana, 2 vezes na semana. Não vou nem colocar as 2, colocar só uma vez, né? Daí nós temos que pensar, poxa, mudou muito, né? Antes, escravo de um sistema, gastávamos todo o nosso tempo, o tempo da família, né? O tempo do descanso, o tempo do lazer, tudo com a igreja. Agora, banalizamos. Antigamente nós dávamos o dízimo e dávamos as ofertas. Lembram? 2 coisas. E ainda mais quando tinha o sacrifício, quando tinha a campanha, né? Quando tinha a oferta extraordinária da construção do ar-condicionado, da mudança do piso, né? Da compra das coisas todas, e nós dávamos. E tem mais, e nós brigávamos contra aqueles que diziam que nós não deveríamos dar. Hoje falamos, não, irmão, devemos fazer tudo por amor, voluntariamente, com alegria, com satisfação, sem coerção, em liberdade. Aí nós ficamos tardios, aí não ofertamos. Muitos, inclusive, atentem para isso, chegam a dizer para mim, Alexandre, eu até que oferto, mas eu me esqueço de ofertar. Está vendo? Então assim, será que a compreensão da verdade, ao tirar de nós o medo, e ao tirar de nós, no caso, a recompensa, porque nós também fazíamos tudo isso para ir para o céu, dávamos oferta para ganhar em dobro, para que Deus abrisse as janelas do céu, ou seja, quando não era por medo do Satanás, do inferno, dos demônios, de macumba, do pastor, era visando ganhar alguma recompensa, ganhar o céu, ganhar uma bênção, ganhar um casamento, ganhar um carro, um aumento de salário, etc. Tudo isso foi tirado de nós, isso foi arrancado de nós, e o pior, quando isso foi arrancado, ficou dentro de nós um vazio, perdemos a força de agir, a força de fazer, a força de realizar, porque a força que nos impulsionava era o medo e a recompensa. Tirou isso, falta alguma coisa, falta a força do amor, a força da verdade, a força do Espírito. Logo, já dá para a gente pensar que é possível que nós já avançamos ao sermos libertos do medo e da ganância. Mas talvez nós não avançamos para o orgânico. Talvez apenas deixamos de ser como que membros domesticados e passamos a ser membros descompromissados, membros negligentes. Essa é a palavra. Então, não se entristeça, portanto, se você fala assim, vixe, eu não tinha atentado que eu fui liberto do medo e da ganância, mas não avancei para o amor. Não fique entristecido, entristeça sim, mas não uma tristeza que causa morte, não uma tristeza que causa desistência, mas uma tristeza que te desperta para a oportunidade. Precisamos nós avançar para uma experiência real do Espírito de Deus. Não que nós vamos agora fazer nada movido por ameaça, por lei, mas movido por Deus. Esse é o nosso grande desafio. Continuando, vou retomar aqui da página 28, do último parágrafo, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha de baixo para cima, onde diz de sorte que aqueles que insistem em viver por meio de lei
por meros mandamentos exteriores, só podem proceder como animais adestrados, capazes de cumprir apenas algumas ordens mecanicamente impostas e aprendidas, movidos pelo medo de punição ou pelo desejo de recompensa. Essa impotência de atingir a soberana vocação ocorre em razão do desprovimento da ação interior da lei do Espírito de vida, que em nós é capaz de realizar toda a vontade de Deus. Então este é o conceito. Eu falei que ia apresentar um conceito e um exemplo para explicar a falsa transformação e a verdadeira transformação interior. Então, em que consiste o conceito? O conceito é de que a lei não pode mudar o homem. Mas para que fique claro, não somente a lei de Moisés, qualquer forma de lei. Tanto é que, salvo engano, em Efésios, no capítulo 2, diz que Cristo aboliu na cruz a lei na forma de ordenanças. Então, tudo que se estabelece fora de você, faça isso, cumpra aquilo, não faça isso, não tem poder de alterar. Você pode até obedecer, mas não gera mudança interior. O conceito é esse conceito negativo, no sentido de que nenhuma ordem externa pode alterar o coração do homem. E o exemplo mais básico de todos, e aí cada um julgue a si mesmo, cada um sabe de si, sobretudo os motoristas mais velhos, mais antigos, sabem que nós conhecemos as leis do trânsito, mas vez ou outra nós estamos fazendo um gato, né? Tem a lei, tem a punição, mas você olhou para um lado, olhou para o outro, não tem pardal, não tem agente de trânsito, você, opa, então vamos por aqui, aí acaba fazendo. Ou seja, tem a lei, tem a punição, mas você não está habituado. Os motoristas mais, agora, de uns 10 anos para cá, talvez já começaram desde o zero, aprendendo a entrar e puxar o cinto de segurança, né? É um costume, outros nem tanto, mas é por aí. Então, o conceito é esse conceito da fraqueza e inutilidade da lei. O exemplo, página 29, o exemplo que materializa este conceito é o do sacerdote e do levita, os quais, segundo a parábola do bom samaritano, foram incapazes de sentir no seu íntimo a dor do homem que fora roubado, espancado e jogado quase à morte numa vala quando descia para Jericó. Vocês conhecem a parábola do samaritano, né? Antes que alguém me crucifique, aqui está, segundo a parábola do bom samaritano, vão dizer, mas não existe a parábola do bom samaritano, é a parábola do samaritano. Aí vão indicar lá no texto, lá o título, né? Mas é bobagem, porque aquele título também não é da Bíblia, né? A Bíblia é só o texto registrado. Esses títulos que se colocam para dividir os capítulos, tal, etc., os assuntos, esse título é colocado pelos editores, tá? E não vamos ficar perdendo tempo com uma discussão tola, porque afinal, se você olhar a essência do texto, o samaritano usou de bondade. O samaritano era um homem bom, mas dirão, mas Jesus falou que não há ninguém que seja bom, né? Só Deus é bom. Aí nós temos que entender um pouquinho mais de como compreender cada texto dentro do seu devido contexto. Se a própria Escritura diz que o fruto do Espírito é bondade, o Espírito Santo, portanto, quer nos fazer bons. Agora, não estamos dizendo que a bondade proceda do próprio homem, ou que o homem é capaz de adquirir bondade com suas próprias mãos. A bondade é divina, é atributo divino no homem. E quando então o homem expressa esses atributos divinos, ele é santo, ele é bondoso e etc e tal. Perfeito? Então, vocês sabem da parábola do samaritano? Só para a gente poder colocar aqui diante dos nossos olhos, como que numa imagem. Vocês sabem que um homem descia de Jericó,
né, de Jerusalém para Jericó, e então ele foi pego pelos assaltantes, que o roubaram e o espancaram, deixando-o quase morto, lançado dentro de uma vala. Um homem em miséria, um homem roubado, um homem doente, um homem quase à morte. Quando diz o texto que passou primeiramente um sacerdote, olha que figura extraordinária, Deus é terrível. O sacerdote vê o indivíduo caído, sabe que o indivíduo precisa de socorro, mas diz que o sacerdote passou de largo, passou de longe, foi embora. Talvez ele tivesse as suas justificativas, não? Qual justificativa? Poxa, o camarada precisa de socorro, mas, primeiro, esse camarada aí, qualquer outra pessoa pode socorrê-lo. Eu tenho uma atividade no templo para fazer. Eu tenho que servir a Deus no templo. Eu tenho que oferecer o sacrifício. Então, Deus vai enviar uma outra pessoa para ajudá-lo. Eu vou em oração por ele. Eu vou ficar em espírito de oração por aquela pessoa. E foi embora. Passou então o levita, que era o coroinha do sacerdote, o ajudante do sacerdote, aquele que fazia as tarefas ali, né, imediatas, que preparava os preparativos do templo, e vendo também o homem que precisava de socorro, passou de largo e foi embora. Mostra aqui duas pessoas religiosas, duas pessoas, entre aspas, cumpridores da lei, duas pessoas tementes, entre aspas, tementes a Deus, duas pessoas religiosas, duas pessoas, teoricamente, que tinham a obrigação ética, pela sua fé, de socorrer o homem. Só que esses dois não socorreram. Ou seja, se alguém tem que socorrer, é o sacerdote. Todos devem socorrer. Mas o sacerdote, poxa, ele está ali, ele é o representante de Deus, cara. Ele é o camarada que ensina, que fala, que faz o sacrifício, as oblações. Ele é a referência do povo, sim ou não? E o levita também estava sempre ali nos trabalhos, cantando, tocando, cuidando do templo. Eram as pessoas mais próximas da liturgia, do sagrado, dos ritos. Eram os representantes. Só que, a despeito de tudo isso, faltava-lhes uma disposição interior, uma força interior, um poder que o levasse a socorrer aquele homem. Diz Jesus, então, que passou um samaritano. E aí Jesus, não tem nem o que falar dele, né? Porque ele poderia dizer que passava qualquer outro, até mesmo um gentil. Mas não, ele coloca o samaritano. Porque uma vez que Jesus está falando para os judeus, o samaritano, aos olhos dos judeus, isso era até um ditado que eles tinham, o samaritano é como um porco. Essa era a ideia que eles tinham do samaritano, impuro. Os judeus, vocês têm uma ideia, não passavam em terras de samaritanos. Não tinham contato com o samaritano para não se tornar impuro. Então, Jesus pegou a pior pessoa possível. Se fosse nos dias de hoje, quem Jesus pegaria para colocar nesse caminho e dentro dessa história? Eu vou ousar colocar aqui o exemplo que, para mim, eu penso é o mais dramático para nós nos dias de hoje. Os homossexuais, em qualquer letra do alfabeto que você quiser colocá-lo. Porque são muitas letras, né? Aí quando não tem mais, QI a mais. Tem mais. Até o Z. Acaba o alfabeto, mas não acaba as manifestações. É um tipo de pessoas, que para os cristãos, de uma forma geral, é preferível o capeta a essas pessoas. Infelizmente é assim. Semana passada, por exemplo, houve um evento aqui em Brasília, salvo engano, em Brasília. E um pregador que viera de fora, um estrangeiro, salvo engano, acho um americano, não sei,
pregando com o intérprete, ele dizia com todas as letras, com todo o fervor, com todo o tom possível, gritando e dizendo que o homossexual tem uma cadeira, um lugar cativo, reservado e guardado no inferno. Eu até acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão. Eu não vou dizer que ele não tem razão, não. Mas ele também tem. Eu também tenho. Você também tem. Porque se depender de nós, seja homo, seja hétero, seja o que for, não há saída para o homem em si mesmo. O problema não está na homossexualidade, está no coração, que é mau, que é perverso, que é impuro, que é transgressor. E para Deus não tem diferença nenhuma entre nós. Para Deus todos somos pecadores, ponto final. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é dele, a condenação é nossa. Agora, se eu estou numa condição supostamente, presta atenção nas palavras, melhor do que alguns, isso é graça. Isso não me dá o direito de apontar nem o homo, nem o hétero, nem o ladrão, nem o mentiroso, nem o linguarudo, porque se temos alguma coisa, se é que temos, é a graça de Deus. Não sou eu, não é meu, não mereço, é dele. Vocês entendem a questão? Aí Jesus coloca um samaritano, uma pessoa que os judeus não tinham como engolir. E o pior, de acordo com o contexto, o camarada que estava caído na vala era judeu. Esse samaritano, entendam, imprestável, impuro, pecador, que tinha um lugar reservado no inferno, garantido, esse desgraçado, esse miserável, aí coloca o adjetivo que você quiser. É esse camarada que quando passa e vê ali alguém caído, diz o texto que ele sentiu dores intestinais. É uma expressão metafórica para dizer que ele sentiu uma dor profunda, uma dor no íntimo. Aquele camarada, o samaritano, era incapaz de continuar o seu caminho, sabendo que tinha uma pessoa, ainda que fosse um judeu, ainda que fosse um crente, ainda que fosse um devapiano, um assembleiano, um iurdiano, um batista, um congregação, esse eu não sei o nome deles, seja o que for, não tinha como continuar. E ele socorreu. Esse é o cenário do exemplo que nós estamos dando. Vamos ler que o texto vai dizer pormenores. O exemplo que materializa este conceito, o conceito de quê? Da inutilidade, fraqueza da lei, que não resolve, que não muda, que não transforma o homem. O exemplo que materializa este conceito é o do sacerdote e do levita, os quais, segundo a parábola do bom samaritano, foram incapazes de sentir no seu íntimo a dor do homem que fora roubado, espancado e jogado quase à morte numa vala quando descia para Jericó. No sacerdote e no levita, atenção, no sacerdote e no levita, para o texto ficar claro, no crente e no evangélico, você coloca crente aí, evangélico, você traz para a sua experiência, para a nossa experiência. No sacerdote e no levita, você pode até colocar no pastor e no líder de louvor, nos pastores ou nos bispos e, digamos, e dos diáconos. Essa é a ideia. No sacerdote e no levita habitavam harmoniosamente a insensibilidade do coração e a sensação de dever cumprido.
Isso porque eles entendiam que o que eles deveriam fazer para Deus, eles faziam já. Tudo se reduzia a liturgias, a jejuns, a ofertas, batismos, línguas estranhas, profecias, pregações, vigílias, orar no monte, orar de madrugada. Você pode fazer o que você bem quiser. Se não tiver o amor ardendo no coração, você é apenas um sino que soa e agride os ouvidos de Deus e dos homens. Bobagem. Bobagem. Pode parar de orar, pode parar de ler a Bíblia, de congregar, de dar seus dízimos, de jejuar, de subir no monte. Pode parar de tudo isso. Se você não tiver amor, é pura bobagem. Bobagem. Eu sei que isso, cai no coração assim da pessoa que não compreendeu ainda, da pessoa religiosa, como uma agressão. Mas Jesus nunca nos pediu que fizéssemos essas coisas para sermos salvos. Não que não devêssemos fazer. Poxa, se você ora, se você congrega, tudo isso é louvável. Mas essas coisas não substituem a verdadeira fé. E não substituem o amor. Não substituem o Espírito de Cristo na sua vida. E não é porque você faz essa ruma de coisas e o outro aparentemente não faz, que você é melhor do que ele. Pelo contrário, quem é louvado aqui na parábola é o samaritano, que não tinha aquelas coisas todas. E os que diziam ter, Jesus disse que eles não tinham nada. Pensemos nisso. Então, no sacerdote e no levita, habitavam harmoniosamente a insensibilidade do coração e a sensação de dever cumprido. O culto exterior, prestado artificialmente a Deus, e o cumprimento das obrigações religiosas no templo, não lhes permitiam perceber a real condição interior de seus corações. Cuidado, muita atividade, muito ativismo, muitos jejuns, muitas orações, muitos sacrifícios, muitas ofertas, tudo isso acabou por impedir que eles conseguissem ver a condição real deles. Ou seja, muitas vezes essas práticas externas são apenas um véu que nos impede de ver a nós mesmos. Este é o adestramento comportamental, que não reflete a síntese da lei de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Toda essa ideia que estamos tratando aqui, é exatamente esse texto de Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus diz assim nesse texto para os fariseus e escribas, Vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, só que vocês negligenciam o que há de mais importante da lei: a fé, a justiça e a misericórdia. Cuidado. Muitas pessoas pegam esse texto de Mateus 23, 23 para tentar ensinar a favor do dízimo ou para tentar ensinar contra o dízimo. Sim ou não? Deixa eu falar para vocês que o assunto aqui não é dízimo. Nada de dízimo. Jesus pegou o exemplo do dízimo para ilustrar. Por quê? Primeiro porque o dízimo é a 10ª parte. Então, é a menor parte. Sim ou não? É a menor parte. De 10, você tirou uma, você tirou a menor parte. E agora ele diz do dízimo, não da vaca, não dos cereais, ele diz do endro, do cominho e da hortelã. Ele pega a menor parte aplicada às coisas mínimas. Ele pega o mínimo do mínimo. Ele quer dizer, existem coisas grandes que vocês atropelam, coisas grandes que vocês não enxergam, coisas grandes que vocês negligenciam, coisas importantes que vocês escarnecem. Agora vocês ficam aí presos a essas coisinhas. O dízimo, que é a menor parte,
de 10, das coisas mínimas. Jesus diz: vocês estão coando um mosquito e engolindo um camelo. Ou seja, alguém poderia perguntar: Jesus, então o que é mais importante na lei? O que são as coisas grandes? Então, dentro da metáfora, o que são os camelos da lei? Porque os mosquitos são as coisas, né, pequenas, insignificantes. E o que são esses camelos? Jesus diria: é a fé, é a justiça e a misericórdia. Mas ouçam, eu costumo dizer, eu dizia aqui, salvo engano, no domingo passado, que quando nós lemos a Bíblia é tão sagrada e nós a temos por um objeto tão assim divino, celeste, não que não seja, não é isso que eu quero dizer, mas que nós acabamos dando às palavras da Bíblia um sentido etéreo, um sentido celestial, que parece não dizer nada sobre nós aqui na terra. Vocês estão aí preocupados com as picuinhas da lei e estão se esquecendo da justiça. De que adianta você dar 10% na igreja, na forma de lei, de obrigação, como obediência, se você não consegue praticar a justiça para com o seu semelhante? Alguém pode perguntar: não, mas eu pratico, eu sou uma pessoa justa. E se eu te falar que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 9, ele ensina que Deus nos dá a condição material mesmo. Ele está falando de dinheiro, só que lá ele vai usar a metáfora da semente, que Deus nos concede amplamente recursos para que você tendo, você possa dividir. E se você não divide, você comete injustiça. O que nós entendemos por justiça? Bem, se eu devo ao Anderson alguma coisa, eu tenho que pagar, senão serei injusto. Mas o que eu devo ao pobre? Nada. Ele não me prestou nada, ele nem tem para me prestar. E agora? Então eu não me sinto injusto quando eu nego ao pobre o que ele me pede. Mas Paulo diz: não. Quando Deus te concede algo, Ele te concede para que você aprenda a dividir, a compartilhar. Eu vou até mostrar esse texto para vocês, para que não fique somente nas minhas palavras. 2 Coríntios, capítulo 9. Abra aí rapidamente, para nós entendermos essa questão da justiça. Capítulo 9, versículo 8 e 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Graça aqui não é a graça de Deus salvar. Toda graça, todos os dons, recursos, não é? Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Agora, olha os termos. Deus pode fazer-vos abundar para que nós superabundemos. A ideia aqui é de generosidade. Por que a ideia é de generosidade? Não é que você deva dar mais do que tem. Deus me fez abundar, Ele me deu esse tanto, para eu superabundar. Mas como é que eu vou dar mais do que eu tenho? A ideia é exatamente que Deus, quando nos dar algo, Ele quer de nós generosidade. O que é a generosidade? Vejam que a primeira coisa que nós fazemos diante de algumas situações reais e concretas é falar assim: puxa, de fato eu queria tanto poder ajudar, mas eu não posso. Fala a verdade. Nós não podemos ajudar. Podemos? Não, nós não podemos ajudar. Por que nós não podemos ajudar? Ora, porque no meu orçamento não entra a partilha. E aí eu já
já definir e já comprometi todo o meu orçamento. Não tenho. Então, no meu orçamento entrou tudo o que eu preciso e tudo o que eu não preciso, mas que gostaria de ter, porque afinal eu trabalho, é para isso que eu trabalho, para ter as coisas. Então, eu viajo, tem meus filhos, tem a roupa, o tipo de roupa que eu quero, o tênis que eu uso é tanto, poxa. E eu comprei com meu dinheiro, eu trabalhei. E aí nós comprometemos tudo e nós nunca podemos nada absolutamente. Ou seja, não entrou. Agora, quando você fala assim, puxa, o que eu tenho não é muito, não é? Mas a generosidade fala, puxa, mas eu posso separar um pouquinho. Eu sei que não é bom louvar os vivos, não é bom louvar os vivos, né? Mas é um testemunho que é maravilhoso, eu acredito que é muito válido. Eu, a Silvia, minha irmã, e os meus outros 2 irmãos, nós crescemos vendo exemplo de generosidade. Porque nós não tínhamos muito, nós tínhamos pouco, e às vezes o pouco faltava. Então, eu sou daquele tempo em que se comprava um tênis, um conga, um quichute, uma calça e uma camisa por ano, no final do ano. Eu sou desse tempo. Meia, às vezes sim, às vezes não. Não é? Para não falar de outras roupas mais íntimas, que eu me lembro de começar a usá-la quando eu tinha meus 15 anos de idade. Verdade, não tinha. O pai não preocupava com essas coisas porque seria, no caso, as coisas mínimas da necessidade de um ser humano. E a mãe, com muito tabu, não podia falar a palavra cueca, apanhava. Não tinha na nossa casa essas coisas. E se as mulheres tinham, nós nunca víamos. Era muito bem guardado. Se eu mentir, assim vai falar. Bem, mas então era um quadro de pouquíssima coisa. A gente comia sobrecu de galinha. Era a comida que tinha, quando tinha. Na época eu falava sobrecu, né? Depois falaram sobre, hoje fala dorso. Né? Mas o nome é sobrecu, porque é sobre, né? Tá assim, sobre a coisinha lá. É muito pudor, né? Na época era a época da sofrango, comprava-se um saquinho de pé e pescoço. Hoje não sei se ainda existe pé e pescoço para vender nesse formato. Hoje em dia tem coxa e sobrecoxa, sem osso, desossada, né? Não, naquele tempo lá tinha também o frangão, mas não tinha como comprar o frango, comprava o pé e pescoço. Então eu sou desse tempo. Minha mãe comprava uns ossos grandes, redondos, que hoje joga-se fora. Cozinhava na água e no sal. Se tinha tempero, não sei qual que era, mas era muito pouquinho. Ficava aquela água bem rala, mas era uma delícia. Sobre o arroz que tinha cheiro de barata. Quem aqui foi do tempo do arroz que tinha aquele cheiro forte de barata? Era do meu tempo. E tinha tempo que faltava isso. E minha mãe colocava todo mundo para jejuar. Várias vezes, indo dormir com fome. Me recordo de uma situação que minha mãe fazia uma tapioquinha para cada um e um copinho de suco, daquele que suco, aquele mata-rato, né? Aquele pequenininho. E aí um dia, eu tinha um coleguinha na escola, lembro como se fosse hoje, o Robert. Aí eu estudava à tarde, acabava a aula e vamos para minha casa brincar. Aí eu ia para casa dele, ficava lá meia hora, 1 hora, brincava um pouco com ele. Aí vinha o lanche, uma mesa tinha iogurte, aquele suco de laranja bem amarelinho, tinha biscoito waffle, né? Tinha pão com presunto, tinha patê, tinha tudo. E aí eu ficava feliz, comia ali, porque era a minha salvação, né? Aí depois de algum tempo ele falou assim para mim: Alexandre, você nunca vai me chamar para ir à sua casa?
depois da aula? Eu falei, amanhã. Eu sempre fui muito corajoso. Então tá combinado para amanhã. Cheguei em casa e falei, mãezinha, amanhã vai vir um amigo assim, tem que ter um lanchinho, né, mãezinha? Minha mãe respondeu, sem problema, meu filho, você pega a sua tapioca de manhã e o seu suco e guarda para ele comer de tarde com você. Não é maldade dela, não, porque não tinha. Bem, mas o que isso tem a ver com o quê, né? Era a nossa situação. E dessa pobreza, a minha mãe nunca deixou a irmã Maria Duarte sem as comprinhas dela. Toda vez que ia ao mercado, na época do a granel, lembra do a granel? Não comprava saco, 5 quilos de arroz, tio João, arroz cristal, isso é bobagem. Arroz tipo 1, agulhinha, conversa. Era no a granelzão, 1,5 kg. O cara batia assim, batia no fundo assim, pesava, passava uma fita e colocava com pincel atômico o preço. Então, toda semana, que era a semana que se comprava lá em casa, tinha que ter as comprinhas da irmã Duarte, Maria Duarte. Agora, olha como é que é a mente de uma pessoa generosa. É a ideia de que nós não éramos pobres. Nós íamos fazer as nossas compras e tinha as comprinhas da irmã Maria Duarte. A nossa não era comprinha, não, eram as compras. Que era uma comprinha. Vocês entendem? Como é que chama isso? Porque podia dizer assim, não, irmã Maria Duarte, nós estamos na mesma situação, talvez é o pior, você não tem filho, era uma senhora sozinha, se vira, não tem de onde tirar para você. Mas não, tinha as comprinhas da Maria Duarte e nós tínhamos que levar na casa dela. Ela não podia buscar. Nunca fomos a um culto de domingo na Assembleia de Deus do pastor Divino Gonçalves, na nossa infância, sem levar uma moeda de oferta. Nunca fomos. Agora, de onde é que vinha isso? Como é que chama isso? Generosidade. Generosidade não é quando você tem, é quando você tira do que você tem. Não por obrigação, não porque Deus vai dar mais, porque Deus nunca deu mais para ela, né? Até hoje, nunca deu fortuna, como diziam que ia fazer. Hoje melhorou bastante, não podemos comparar as épocas, né? Mas assim, nunca recebeu fortuna de Deus. Não fazia, não era com medo do demônio, nem por causa do pastor, fazia por generosidade. Então a generosidade é quando você simplesmente é impulsionado a compartilhar do pouco que você tem, ou do muito que você tem. Mas quando o pouco ou o muito não interfere no ato de compartilhar. Quem está entendendo? E nós éramos 4 filhos, os 4 iam para a igreja com uma moeda para dar de oferta. E ela dava o dízimo e a oferta. E até hoje é assim. Eu tenho que ficar brigando com ela, mãezinha, não precisa de tudo isso. Não, meu filho, é porque a igreja está passando dificuldade. Eu falei, não, todo mundo dá um pouquinho. Vocês entendem? A senhora também dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho, e aí nós, todo mundo junto, conseguimos fazer as coisas. Mas se deixar, vai tudo. Tem que ficar fiscalizando, a senhora fica vigiando ela, porque ela pega o dinheirinho que ela ganha, que ela recebe, e se brincar, dá tudo para o povo que passa pedindo. Tem que tomar cuidado também, porque ser generoso é uma coisa, ser besta é outra. Só para equilibrar. Mas só voltando à questão da justiça, né? 9:8 de 2 Coríntios. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, olha o que Jesus estava dizendo para os escribas e fariseus: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas negligenciam a justiça, vocês não dividem com o pobre. Então, qual é? Você pensa que Deus é o quê? O pobre você não divide. Aí depois ele vem trazer o dízimo do endro para mim, como se fosse Deus estivesse pedindo esse negócio? Está errado. Então, observa que
o sacerdote e o levita eram esses que viviam nesse mecanismo da legalidade da lei, mas o coração era incapaz de socorrer o necessitado. Vamos encontrar um desfecho aqui para a gente poder encerrar. Página 29, quando diz: o culto exterior prestado artificialmente a Deus e o cumprimento das obrigações religiosas no templo não lhes permitiam perceber a real condição interior de seus corações. Este é o adestramento comportamental que não reflete a síntese da lei de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Bem, vamos parar por aqui hoje, tá bom? Página 29, no último parágrafo. Na próxima quarta-feira nós vamos dar seguimento exatamente deste ponto, de onde nós paramos. Tá bom? A leitura é lenta a si mesmo, porque nós usamos a leitura para poder conversar acerca dos assuntos que precisam de ser conversados. Tá bom? Espero que vocês saiam daqui hoje sabendo que existem, teoricamente falando, dois tipos de transformação. A real, que o Espírito Santo opera em nós, dentro de nós, e a pseudo ou falsa transformação, que é uma mudança meramente estética. Daí o título desse capítulo, O ajustamento de consciência e o adestramento do corpo, o interior e o exterior. Tá bom?